Qual é a série de mensagens? O título da série que nós estamos tratando. Que legal, vocês estão sabendo mesmo, gente. Qual é? As bem-aventuranças. Que legal. Eu estou, cada domingo, falando de um versículo apenas. Esmiuçando as palavras de Jesus neste ensino tão maravilhoso. A maior e mais poderosa pregação que já houve. Vindo da boca de Jesus. Vamos estudar um pouquinho mais essa manhã? Você está preparado com as tuas anotações? Aí, olha lá, legal, isso, boa. Papelzinho na mão, é o celular, vamos escrever, vamos anotar, porque Deus vai falar no nosso coração. Você na sua casa, pegue também as suas anotações, para a gente meditar na palavra do Senhor. E eu quero ler com você Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Abram comigo, versículo 1 em diante. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Jesus começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, e que o Espírito de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. O que é felicidade, gente? O que é ser feliz? Como encontrar a felicidade? Será que existe realmente uma pessoa que pode se dizer feliz? O que é ser feliz? O que é ser feliz na perspectiva de Deus? O que é felicidade, meus irmãos? Segundo a ótica de Jesus. O que é que Jesus falava e ensinava e pensava sobre a felicidade? Nós estamos estudando, como eu disse, as bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurança no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra bem-aventurança, então, no grego, significa um estado de felicidade. E hoje, nesta manhã, eu queria estudar com vocês a quarta bem-aventurança. Na verdade, domingo passado eu falei sobre a primeira de manhã, a segunda à noite. Mas nesse domingo eu vou inverter. Por quê? Porque eu quero. Porque vocês estão rindo, gente. Porque não tem nada místico, nada, fica tranquilo. É porque eu queria falar com vocês nesse culto da manhã sobre esta bem-aventurança. Mas à noite eu falo sobre a terceira. À noite eu falo sobre os mansos. Qual é o tema da noite? Os mansos. O que é ser manso aos olhos de Jesus, aos olhos do Evangelho. Mas eu pulei uma agora, eu vou falar com vocês sobre
Os bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós vamos estudar essa quarta bem-aventurança, que está no versículo 6. Eu quero que você leia comigo, versículo 6 apenas. Vamos lá? Eu sei que você está com a sua Bíblia aberta. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mais uma vez, igreja. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Outras versões, serão fartos. Gente, o importante nesse estudo que nós estamos fazendo é aprendermos o que é felicidade aos olhos de Deus. Isso é o mais importante, é isso que vai fazer a diferença. Guarde isso no seu coração. Portanto, não importa o que o mundo diga o que é felicidade. Não importa qual seja o conceito humano e da sociedade do que é ser feliz. Nós devemos querer ser felizes aos olhos de Deus. É isso que você deseja ou não? Meus irmãos, nós devemos desejar ser felizes a partir da ótica do Senhor. E essas bem-aventuranças tratam disso. Para mim, eu vou dizer para vocês que, das séries de mensagens que eu fiz até agora, séries boas, falei sobre batalha espiritual, falei sobre a oração de Jabez. Vocês acompanharam, não é verdade? Bênção. Mas para mim, esta que eu fiz, que eu estou fazendo, essa série de mensagens, para mim é a mais importante e especial. Porque todos nós estamos em busca da felicidade. Mas às vezes nós corremos e buscamos a felicidade de acordo com a ótica do mundo, da sociedade. Mas nós precisamos ser felizes a partir da ótica de Jesus. Porque este livro tem um nome. E o nome é Jesus. Então, o que é ser feliz na ótica de Jesus? E o texto fala para a gente de algo muito profundo, gente. E muito sério. E desafiador. Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, serão satisfeitos. Então, eu quero estudar com vocês nesta manhã alguns aspectos importantes deste versículo 6 que nós lemos. Alguns aspectos. Se você quiser anotar, anote que vai te ajudar muito. E vai ser bênção para a sua vida. O primeiro aspecto que eu quero destacar somente nesse versículo é que Jesus usou uma metáfora sobre o corpo humano. Jesus está falando de fome e sede. Essas duas palavras você pode repetir comigo? Fome e sede. Gente, com relação à fome, você sabia que 1/4 da população da Terra passa fome? Você tem noção do que é isso? Enquanto você e eu, nós estamos aqui bem nutridos, uns até mais. Sabia que há milhares de pessoas que hoje ainda não tiveram o que comer? Ou até mesmo nessa semana? Alguns estão procurando restos de comida nas latas de lixo da nossa cidade. Pois é. E o que a gente faz por vezes? A gente joga a comida fora. Essa é uma realidade. Alguns estão procurando comida, nós jogamos comida fora, e neste momento, há meninos e meninas de rua no Brasil, na África, na América Latina e em outros países do mundo, passando fome. Isso provoca, gente, um desequilíbrio nutricional muito grande, muito profundo. Certa vez, alguém que passou fome de verdade na sua vida, disse que a fome é tão intensa que em alguns momentos ela se transforma em dor. Ou seja, quem passa fome sente dor. Sente dor.
Isso é sério, gente. Isso é sério. E Jesus está falando sobre fome. Veja bem, preste atenção. Ele fala sobre um outro elemento aqui. Ele fala sobre sede. Está falando de um outro aspecto importante. Sede. Certamente aqui nós nunca passamos sede como tanta gente passa. Há lugares na terra onde não há água. A terra é seca. Os rios secam. O gado morre. As plantações desaparecem, gente. A agricultura fica extremamente comprometida. E até mesmo a beleza da terra perde o seu colorido. E é muito triste quando não há água. É muito triste. E os médicos, inclusive, eles dizem que sem comida ainda existe um tempo de sobrevivência. Ainda há um tempo de sobrevivência. Mas sem água, não. Veja que a água ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, do corpo humano. É fundamental. E aí imagine agora a metáfora de Jesus. Veja, Jesus está falando aqui de duas coisas essenciais à existência humana. Ele está falando da fome e da sede. E então aqui, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ter fome e sede na alma. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Assim como o corpo carece de alimento e de água, meus irmãos, a alma também tem fome e sede de justiça. É isso que Jesus está aqui nos ensinando. Gente, e é com essa intensidade que ele quer que nós entendamos que a alma de uma pessoa tem que ter fome e sede de justiça. Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 33, que é um texto que você conhece, ele disse assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas normalmente nós nos lembramos dessa passagem na busca do reino de Deus. E nós esquecemos que o texto também está falando aqui de buscar a justiça de Deus. É o reino de Deus e a sua justiça. Isso é muito importante porque é uma diferença muito clara entre a justiça do reino e a justiça dos homens. Pois é, queridos, é muito possível que a justiça dos homens não seja justa aos olhos de Deus. E há muitas coisas na justiça dos homens que não correspondem à justiça de Deus. E vocês sabem disso. Então, meus irmãos, se nós estamos entendendo o que é a fome e o que é a sede de justiça, como Jesus está dizendo aqui, essa fome e essa sede precisam estar presentes na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, gente, na nossa mente, nas nossas orações e principalmente nas nossas ações como crentes em Jesus e servos de Deus. Posso ouvir um amém bem forte da igreja? Boa. Esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar com vocês neste versículo. O segundo aspecto que eu quero destacar. O que é justiça na Bíblia? Jesus está falando de justiça, mas o que é justiça na Bíblia? Gente, a Bíblia fala de 3 tipos de justiça. 3. Anote. Fala sobre a justiça espiritual, a justiça moral e a justiça social. Você pode repetir comigo? Justiça espiritual, o que mais? Justiça moral e justiça social. Veja bem, justiça espiritual. Essa justiça, ela é baseada no amor, na graça, na bondade, na misericórdia e no perdão de Deus. Essa justiça espiritual atuou, gente, na nossa conversão, no processo chamado justificação. Nós estávamos todos aqui condenados pelos nossos pecados, nós tínhamos uma folha, inclusive uma folha corrida de iniquidades e desobediência diante do Senhor. Todos nós. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Quando a pessoa, então, crê no sacrifício de Cristo, o apóstolo Paulo diz que ele risca o nosso escrito de culpa. Ele risca. Veja, o que é o escrito de culpa? Alguém pode perguntar, o que é que significa isso? Gente, o escrito de culpa era uma prática romana. Quando alguém era preso, era colocado sobre a porta da sua cela um escrito com toda a sua culpa, com os seus delitos, os crimes que esta pessoa cometia. Mas depois que toda aquela pena era cumprida, o escrivão romano, ele ia até a cela e antes de soltar o prisioneiro, meus irmãos, ele riscava o escrito de culpa e ele escrevia uma palavra grega, tetelestai, que significa está consumado. Tetelestai significa está consumado. Então, deixa eu dizer algo importante para vocês aqui nesta manhã, queridos. Por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, desobediências, um escrito de culpa foi colocado sobre nós. Mas quando Jesus um dia foi levantado naquela cruz, ele morreu na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi vertido, foi derramado naquela cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Aleluia! Então, ao crermos em Jesus, nós somos justificados, nós somos perdoados pela justiça de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Portanto, gente, todo aquele que se arrepende, aquele que confessa os seus pecados, que tem uma experiência genuína e verdadeira com Deus, que nasce de novo, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra do Senhor. E então Ele nos torna justificados. E justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Essa é a justiça espiritual que a gente encontra na Bíblia. Segunda justiça, que eu mencionei, é a justiça moral. Justiça moral. Qual é essa justiça? É a justiça do caráter. É uma pessoa que anda de maneira justa, de maneira honrada, que anda de maneira digna, que anda nos caminhos do Senhor, que tem a sua moralidade pautada na palavra de Deus. E amigos queridos, aos olhos da Bíblia, se você obedece a palavra, se você pratica a palavra de Deus, se você vive na trilha dessa justiça, então você é justo aos olhos de Deus. Mas eu falei de uma outra justiça. Qual é? A justiça social. Primeira qual é? Espiritual, moral e agora social. Gente, é a justiça que busca a libertação do homem de toda sorte de opressão. Ah, meus irmãos, veja bem, é dessa justiça que a bem-aventurança está falando. A bem-aventurança não está tratando da justiça espiritual, não está tratando da justiça moral, mas está tratando da justiça social. Está dando para entender? E bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede dessa justiça, porque eles serão satisfeitos. Serão fartos. Você pode ser um injustiçado, ou você pode lutar por justiça na vida do outro. Mas a Bíblia diz que feliz é o homem que sente na sua alma, feliz é o homem que tem na sua existência a fome e a sede pela justiça de Deus. Terceiro aspecto dessa mensagem.
Terceiro, anote. Quem são aqueles que lutam por justiça? Quem são? São perguntas importantes para a gente, quando a gente pensa num tema como esse, diante de uma proposta que Jesus nos apresenta. Precisamos fazer perguntas. Precisamos pensar. Precisamos refletir o que é que Jesus está querendo dizer. Quem são aqueles que lutam por justiça? Quem são essas pessoas na terra? Quem são? São pessoas como Martin Luther King, pastor batista lá nos Estados Unidos, que não aceitava a discriminação racial no seu país e lutou contra isso. E anos mais tarde, e agora mais recente para nós, um negro assumiu a presidência daquela nação. Ele foi assassinado. Martin Luther King, vocês sabem disso. Mas quem são essas pessoas na terra? São pessoas como Moisés, que a Bíblia mostra que, ao ver o seu povo sendo oprimido, pelo ímpeto humano, ele partiu para cima de um egípcio e matou por causa da injustiça cometida diante dos seus olhos contra a sua gente, contra o seu povo. Quem são essas pessoas aqui na terra? São pessoas como Neemias. Gente, como Neemias, que ao receber a notícia do seu irmão Anani, de que seu povo estava em grande miséria, em grande desprezo, Neemias chorou por vários dias o pecado daquela nação. Quem são essas pessoas na terra? São pessoas como o profeta Amós, que se indignou, que se revoltou com seus governantes. E ele disse lá no capítulo 6, versículo 4, Amós 6, 4, ele disse: vocês, denunciando, vocês dormem nas camas de marfim e trocam um justo por um par de sapatos. Quem são essas pessoas aqui na terra? Quem são? Sabe quem são? São os voluntários da nossa fundação. Eu sei que tem vários aqui. São os voluntários da nossa fundação. São aqueles que contribuem. Você que me assiste, você que está aqui, são os que contribuem com doações para tornar a vida de muita gente um pouco melhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Você que tem contribuído nessa comunidade. Você que tem contribuído na fundação. Que tem participado, que tem sido um contribuinte. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Esses lutam por justiça. Glória a Deus. São esses. Essas pessoas não são aquelas que passam de largo pelo necessitado caído na rua. Essas pessoas não são aquelas que, em meio à miséria e à pobreza, têm uma atitude indiferente. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo maluco. Nós estamos vivendo num capitalismo, gente, capitalismo louco, que essas coisas parece que já não nos tocam mais. E como isso é triste, porque às vezes a gente é capaz de ter um guarda-roupa cheio de roupas, e a gente diz que a gente não tem roupa para sair. Ou então uma sapateira cheia de sapatos, e a gente diz que não tem sapato para calçar. Queridos, nós estamos ficando loucos. Nós estamos ficando insensíveis. E pior de tudo, que a gente acha que é assim mesmo. É assim. Ah, meus irmãos, e quando nós passamos pelas ruas, parece que nós somos, sabe como quem? Como aqueles líderes religiosos da parábola de Jesus sobre o monte samaritano e o homem caído no caminho, sabe, de Lucas, no capítulo 10. Nós somos como eles, nós passamos de largo, nós passamos distante, nós não temos tempo, o nosso coração não se incomoda, já não se importa mais se alguém come ou não come, se passa frio ou não passa. O que interessa mesmo é a nossa vida, são as nossas coisas. Nós temos a síndrome de Caim, gente. Onde está o teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o outro? Parece que a gente tem essa síndrome, que o Senhor nos perdoe nesta manhã, se isso estiver no nosso coração, e que sejamos salvos dessa miséria do nosso coração. Porque a gente diz o seguinte: são os meus celeiros.
São as minhas coisas. É a minha vida, Ronaldo. É o meu trigo. E Jesus está dizendo para você nesta manhã: louco! Esta noite pedirão a tua alma. Louco! Se hoje pedirem a tua alma, tudo que você tem juntado na vida, será para quem? Aí, nós, que somos malandros, a gente diz assim: não, mas tudo que eu tenho juntado é para os meus filhos. Meus filhos. Na nossa ganância, na nossa avareza, egoísmo, ambição, a gente diz: tudo isso é para os meus filhos. Tudo é para os meus filhos. E ok, claro, temos que abençoar e ajudar os nossos filhos, ok, com relação a isso. Mas o que você tem que deixar para os seus filhos, acima de qualquer coisa, é uma boa educação espiritual na palavra. Na palavra. E se você puder, a melhor educação secular que existe ao seu alcance. Sim, e com isso eles estarão preparados para a vida. Porém, gente, o mundo ainda está cheio de injustiças. Vocês sabem disso. Valores distorcidos, crianças nas ruas, má distribuição de renda, favelas, mendigos, gente sem nome e gente sem teto. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. E o que Deus aqui nos diz é que serão felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Sejam aqueles que lutam por essa justiça ou aqueles que estão passando a necessidade dela. Esses serão felizes. Tudo bem, gente? Amigos? Estou vendo vocês bem concentrados em mim assim. Legal. Outra pergunta para a gente aqui. Outro aspecto importante para a gente pensar nessa manhã. Como nasce a busca pela justiça? Como é que nasce, gente? Como é que nasce isso no coração de alguém, de uma pessoa? Quando é que alguém começa a perceber a necessidade da justiça? Como é que alguém começa a buscar pela justiça do reino? Na verdade, meus irmãos, isso aqui é uma questão espiritual. Eminentemente espiritual. Sim, só pode ter fome e sede de justiça quem nasceu de novo. Eu vou repetir. Só pode ter fome e sede de justiça quem nasceu de novo, quem teve uma verdadeira e profunda experiência com o Senhor. Só pode ter fome e sede dessa justiça quem foi transformado por Deus e agora tem um coração novo. É uma questão espiritual, porque o homem natural, gente, não conhece essa justiça. Não conhece. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos transformados pelo Senhor, o Espírito Santo desenvolve em nós a visão dessa justiça. Isso é uma questão de maturidade, gente. Porque o crente imaturo, o crente que não ora, sabe? O crente que não lê Bíblia, é apenas religioso, que vem para a igreja porque gosta, é bacaninho, o ambiente é legal, é crente de domingo, mas que não lê Bíblia, ele só vai olhar para o seu umbigo. Ele vai pensar nele, e não no outro. Mas ele precisa abrir os olhos, precisa ter a visão de Deus, olhar para a sociedade e entender o seguinte, que ele é um agente de transformação ali. Você é um agente de transformação na sua rua, no seu bairro, em nossa cidade. Nós como igreja somos. A igreja tem esta missão, meus irmãos. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o grande risco, quando a gente fala de um assunto como esse, que é um assunto até um pouco diferente, né, do que a gente às vezes costuma falar, mas tem gente que, falando sobre essas coisas, quando eu falo com vocês, converso com vocês sobre esse tema, tem gente que pensa que esse camarada é um comunista.
Falar disso, igreja, é ser chamado de comunista. Gente, deixa eu dizer para vocês, isso não tem nada a ver com comunismo. Isso tem a ver com um evangelho integral que transforma o homem por inteiro. Aleluia! É isso que você quer? Talvez Jesus fosse chamado de comunista, então. Porque era isso que ele falava, era isso que ele ensinava, era isso que ele pregava. Certa vez, interessante, presta atenção. Certa vez, Jesus ministrou até tarde a uma multidão. E aí, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram o seguinte: mestre, vamos liberar essa multidão, porque já está chegando a noite. E não há como a gente alimentar essa multidão. E aí Jesus gostava de provocar, não? Jesus ele faz uma provocação e ele diz aos discípulos: dai-lhes voz de comer. Mas não tem o que comer, dai-lhes voz de comer. Os discípulos então, agora envergonhados, eles foram procurar comida. E aí eles só encontraram um pouco de comida com um garoto. Você lembra dessa história? Quantos pães e quantos peixes? 5 pães, 2 peixinhos? Veja, aquele menino, ele tinha um coração muito melhor do que muita gente que retém para si. Esse menino nos ensina uma grande lição, gente. Só que dá uma outra pregação. Quem sabe a gente faça uma outra pregação em cima da história do menino que deu o que ele tinha. Pode ser ou não? Mas ele deu tudo o que ele tinha. E veja, e desse pouco que ele deu, Jesus fez o muito. Sabe o que nos ensina, meus irmãos? Que o dia que eu e você, nós como cristãos, começarmos a repartir aquilo que a gente tem nas mãos, a entregar aquilo que a gente tem nas mãos, o Senhor fará uma obra de multiplicação na nossa vida. Será que a gente entende isso de uma vez por todas? É esse o evangelho que você quer viver? Gente, isso é ser feliz aos olhos de Jesus. É isso que a gente quer, ou a gente quer ser feliz aos olhos do mundo, da sociedade sem Deus? Ah, meus irmãos, o dia que você e eu, você colocar tudo o que você tem nas mãos de Deus, no altar de Deus e dizer: Senhor, é teu, usa para a tua glória. O dia que a gente fizer isso, você pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida e tudo aquilo que Ele tem dado para você, para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu irmão, você que me assiste, e você que está aqui nesse prédio, deixa eu dizer para você, não retenha. Isso é sério. Por quê? Reter é pecado. Reter é o que, gente? É pecado. Reter é uma evidência de falta de fé e de compromisso com Deus e com a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, eu fico pensando, quando é que nós vamos abandonar esse nosso egoísmo, essa avareza, e abrir o nosso coração para o outro, para o próximo? Quando? Quando? Você está satisfeito com a sua vida? Com a maneira como você tem lidado com essas questões? E eu quero dizer para você que quem, ao fazer o bem a alguém necessitado, você está fazendo o bem ao próprio Deus. Quando você entrega a sua doação lá na fundação, o seu quilo de alimento, o arroz, o feijão, seja o que for, você está entregando para Deus, você está fazendo o bem a Deus. Você sabia disso? Você tem consciência disso? E olha, e digo mais. Sabe o que é que Jesus vai dizer naquele dia a essa pessoa que faz isso? Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: venham benditos de meu Pai. Mateus 25. Anote apenas, eu vou ler. Mateus 25, 34. Venham, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois vai dizer o Senhor, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui um estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim.
Eu estive preso e vocês me visitaram. Olha o Barnabé aí. Né, amigo? Pastorzão. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando você faz o bem a alguém, você está fazendo para Deus. Você está fazendo o bem a Deus. Você crê nisso? Como serão felizes aqueles que clamam por justiça e aqueles que lutam por justiça? Como serão felizes? E a última pergunta que eu quero fazer aqui com vocês, antes da gente encerrar, antes ainda. A última pergunta que eu quero fazer, que é um aspecto importante. Como haverá fartura no meio da miséria? Como? Como haverá fartura no meio da miséria? O texto diz: felizes são, bem-aventurados são, vamos falar de novo? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como é que nós vamos ver fartura no meio de gente na miséria? Como? Gente, isso é uma promessa de Deus. É promessa. É a palavra de Deus. E haverá um dia em que todos esses que têm fome e sede de justiça serão fartos. Sabe por quê, gente? Porque a justiça do reino será implantada entre nós para sempre. Aleluia, aleluia. Vai para sempre. E aí nós vamos celebrar. E é nesse momento que nós vamos glorificar ao Pai. Nós vamos adorar o Rei da Justiça. Nós vamos exaltar esse reino que já não será mais governado por reis humanos, injustos e egoístas, mas será governado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É por Ele. Isso não é maravilhoso, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, às vezes tem muita gente se envolvendo na vida pública, na política, para roubar as pessoas. É tão triste isso quando a gente vê os noticiários na televisão. É tão triste. É tão triste. Eu vejo o drama que os meus irmãos, né, o Carlos Bezerra Júnior e a Patrícia, que vocês conhecem, estão na vida pública. O drama que eles vivem ali e o que eles observam. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Que eles sejam a boca de Deus e a voz profética naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que eles façam diferença. Onde Deus os tem colocado. De repente não é o meu lugar nem o seu. Mas se Deus os chamou para isso, que eles sejam uma voz profética naquele lugar. Na vida pública. Mas é tão triste quando a gente vê, amados, gente roubando pobres, políticos fazendo isso para indignar Deus. E aquilo que o Martin Luther King diz, né? Quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Gente, nós como igreja por vezes temos nos omitido. Isso é pecado diante de Deus. A omissão é pecado. O que é que nós temos feito como igreja de Jesus? Será que a igreja faz diferença nessa terra? Por outro lado, tenha uma certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor fará justiça nessa terra. Ele fará justiça. Por quê? Porque diante de Deus, meu irmão, minha irmã, ninguém fica impune praticando aquilo que é injusto. Não tem jeito, não tem jeito. Você já sofreu injustiça na sua vida alguma vez? Acho que todos nós aqui. Deixa eu dizer para você, tenha certeza de que Deus é o teu justiceiro. Não coloque a mão. Deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai fazer. A justiça de Deus é melhor do que a sua justiça. Ele vai fazer justiça. E eu vou dizer para você que essa justiça triunfará um dia. Deus vai satisfazer toda a fome e toda a sede. Porque onde Deus está, reina a justiça. Onde Deus está, reina a justiça. E eu quero concluir essa mensagem para nós orarmos em cima desse tema nesta manhã, que é desafiador, gente. É profundo, impactante.
e desafiador para nós como igreja. Por isso que eu queria falar desse tema com vocês nesta manhã. E à noite eu vou falar sobre ser manso, que vale a pena você não pode perder, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não sei o que você fica fazendo na sua casa. É verdade, eu fico preocupado, verdade. Será que os camaradas estão plugados? Porque, gente, nós precisamos nos alimentar da palavra, caramba. Quando que a gente vai entender essas coisas? Você quer ser feliz? A gente precisa se alimentar, precisa saber o que é que Deus pensa sobre isso, gente. Porque senão a gente vai viver frustrado. Andando pelas esquinas, frustrado, porque não alcançou felicidade, achando que felicidade é adquirir coisas, é fazer viagem, é casar, é ter filhos. E a gente quebra a cara, e a gente se frustra. Meus irmãos, a minha oração nesta manhã é que você seja um enviado do Senhor nessa terra. Que você faça a diferença, que você seja a resposta. Como nós falamos na nossa fundação, seja a resposta. Eu gosto tanto daquele hashtag seja a resposta. Eu e você fomos chamados para ser a resposta. Que você tenha as suas mãos e os seus pés ungidos pelo Senhor para atender as pessoas, os caídos, os que choram, os necessitados, os carentes nesta vida. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Gente, essa mensagem é tão diferente. De repente, talvez você estava esperando eu falar de bênção e prosperidade na sua vida. Ronaldo, eu preciso de bênção na minha vida, de prosperidade na minha casa. Mas reforço aqui, o conceito de felicidade de Deus é totalmente do conceito de felicidade do mundo. Anda pelo caminho inverso. Você quer ser um seguidor de Jesus? Quantos querem aqui ser seguidores de Jesus? Gente, o nosso caminho é o contrário. Não se iluda. Não se iluda. Por isso que eu quero que você... Eu falei para você que é a série mais importante que eu já ministrei aqui nessa igreja. E eu não queria que você perdesse. Porque eu sei que vai marcar uma diferença na sua vida. Vai ser um antes de você e um depois. Não perca. E se você perdeu alguma mensagem... Eu preguei 2 na semana passada. Assista, pelo amor de Deus. Eu insisto. E Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Você quer ser feliz aos olhos de Deus? Peça a Ele que nasça na sua alma. Nesta manhã nós vamos fazer isso. A fome e a sede por justiça. E você será farto. Nós, irmãos, nós somos chamados de servos da justiça. E Deus está esperando a implantação da justiça dEle na terra, meus irmãos. Através das minhas mãos, das suas mãos, dos nossos pés, da nossa vida. Ele quer usar você poderosamente. Mas o que é que nós estamos fazendo? Como é que a gente está vivendo? A minha oração nessa manhã, sabe qual é? A minha oração é dizer assim: Pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu não quero ser um cristão nominal. Um crente que vem aos cultos para esquentar banco de igreja. Crente de domingo, quando chega na segunda, muda o canal, já mudou a vida. Eu não quero ser assim. Eu quero ser feliz, sim, aos teus olhos, não aos olhos dessa sociedade. Eu quero ser feliz aos olhos de Deus. E eu quero ser uma bênção para o meu próximo. É assim que nós vamos orar nesta manhã. E que Deus abençoe os homens e mulheres que são as mãos e são os pés de Jesus nessa terra. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.